Seja bem-vindo ao Somatize. O assunto de hoje é multiplicadores de Lagrange. Gente, muito tempo que eu não falo disso aqui, eu nem sei quando foi o último vídeo, tá? E aí, lá dentro do YouTube, o Stadius, não sei quem é, o Stadius comentou, né, num vídeo meu de multiplicadores de Lagrange, que ele não estava conseguindo fazer o dele, que era parecido com o meu. Vou aproveitar e fazer o vídeo, uma vez que já tem muito tempo que eu não falo disso, tá? Bom, maximize a função f de xy, x mais y, sujeita à restrição 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Muito interessante essa questão. Como vai funcionar? Como que nós vamos... primeiro, como é que eu sei que isso é multiplicador de Lagrange? Como é que eu sei que vai sair dessa forma? Sempre que ele nos dá uma restrição e uma função, e ele pede para maximizar ou minimizar, né? Eu posso até mostrar também a ideia de minimizar, que é bem parecida. Eu vou usar essa ideia de multiplicadores de Lagrange, que é o quê? Nós vamos fazer as derivadas parciais da restrição e da função, a ideia vai ser essa. Nós vamos colocar um lambdazinho ali junto na derivada da restrição. Eu vou isolar esse lambda. Na prática, eu vou achar o x em função de y ou o y em função de x. Vou conseguir encaixar nesta restrição para achar qual que é o valor que vai maximizar ou vai minimizar a minha função. E aí, por último, eu vou substituir para ver qual é esse valor máximo ou esse valor mínimo, tá? Então, na prática, é mais ou menos assim. Vou fazer a derivada da função, colocar um fzinho, né, para a derivada da função em relação a x. E essa restrição aqui, ó, nós normalmente chamamos de g, tá? Vai ser igual a lambda vezes a derivada também da restrição em relação a x. Vou colocar um apóstrofozinho, né? Que fica melhor. Então, derivada em relação a x, derivada parcial, né, em relação a x, é igual a lambda vezes derivada parcial em relação a x também, só que na restrição aqui, na função aqui. Então, vamos lá. Então, cadê meu vermelho? A função, a derivada em relação a x. Como é que eu tenho separado x mais y, na hora que eu for derivar essa função em relação a x, no y vai ficar zero. Por quê? O y é como se fosse uma constante. E aí a derivada da constante é nula, tá? Então eu vou ficar só com a derivada em relação a x, que é 1, né? Derivada quando é só uma letra sozinha é 1. Então derivada em relação a x é 1. Aí eu vou colocar vezes lambda, vezes não, igual a lambda, vezes a derivada agora na restrição, mesma ideia. Restrição, eu tenho aqui, ó, a parte do x, a parte do y, a parte do 1. Derivada de constante é zero. Derivada do y, como o y vai ser uma constante, é zero também. Então, vou ter a derivada de 2x ao quadrado. Qual que é? Pego esse 2, vem para frente multiplicando, ou seja, vai ficar 2 vezes 2, 4. E o meu x vai ficar elevado a 1. Então, a derivada de 2x ao quadrado é 4x. Então, tá aqui. Tenho que 1 é igual a lambda vezes 4x. Aí, aqui, eu posso isolar o lambda. Eu vou, como esse 4x está multiplicando, eu posso passar ele para cá dividindo. 1 sobre 4x é o meu valor de lambda, tá? E vou deixar isso quieto. Vou fazer agora a mesma ideia com a derivada parcial em relação a y. Então, ó, na função, vou derivar em relação a y igual a lambda vezes a derivada em relação a y, também na restrição. Então, vamos ter aqui, mesma ideia. O x agora é constante, então a derivada dele é zero. Y, derivada de y, mesmo esquema. 1. Então, 1 igual a lambda, repete, vezes derivada de y agora na restrição. Agora, esse 1 continua sendo constante, zero. 2x ao quadrado agora, para mim, é uma constante, porque eu estou derivando em relação a y, então, zero.
E y ao quadrado, então, derivada de y ao quadrado, esse 2 vem pra frente, 2y, tá ok? Certo? Tá, e aí? E aí que a ideia é fazer esses dois esquemas, no caso uma função que tem xy, podia ter xyz, então eu teria 3 esquemas, né? Aí fazendo então nesse caso esses dois esquemas, eu isolei o meu lambda aqui, então eu vou pegar esse valor de lambda e substituir aqui na nossa segunda equação, tá? Porque a ideia é colocar o y em função de x ou x em função de y, tá? Então, nesse caso, eu vou ter 1 igual a lambda. Quem é lambda? 1 sobre 4x vezes 2y. Certo? Ó, sempre vai sumir esse nosso lambda. Sempre vai fazer isso. Nesse caso aqui, ó, eu vou poder falar que isso é 1 sobre 1 vezes 2y, 2y, sobre 4x, ok? Eu posso simplificar esse 2 e esse 4, eu posso dividir eles por 2. Maior. Dividindo por 2 aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, eu teria aqui 1 é igual a 1y, ou seja, y, sobre 2x, tá? Deixa eu ver se está aparecendo. Está. Bom, o que eu posso fazer aqui agora? Vou multiplicar cruzado. Se eu multiplico cruzado, aqui eu posso falar que tem 1 embaixo, nós teremos o que queríamos, que é uma letra em função da outra. Y vezes 1, y, igual a 2x vezes 1, 2x. Então, olha lá, eu tô falando que o y vale o dobro de x. Então, essa é a ideia que vai maximizar a nossa função, tá? Bom, o que eu faço agora? Eu volto lá na restrição 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Vou na restrição e substituo esse valor. Para quê? Para que na equação, a restrição é sempre a equação completa. Então, para que nessa equação fique apenas com uma letra, uma variável, tá? Então, o y eu vou trocar por 2x. Então, nós vamos ter 2x ao quadrado mais, quem é y? 2x. Como o y está ao quadrado, esse 2x estará ao quadrado. Isso igual a 1. Então, aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 2x elevado ao quadrado é 2x vezes 2x. 2 vezes 2 é 4 e x vezes x, x ao quadrado. Então, isso é igual a 1. 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado eu posso juntar. Isso são 6x ao quadrado. Isso é igual a 1. Vou achar o x. A minha intenção é achar o x e y e depois voltar lá para a função. Achando o x aqui, esse 6 está multiplicando. Vou jogar para o outro lado, dividindo. 1 sobre 6. E vou tirar agora o quadrado. Esse quadrado jogo para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 6, tá? Sempre a ideia de mais ou menos. O que vai maximizar normalmente é o mais, o que vai minimizar é o menos, tá? Aqui eu posso falar que isso é raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 6, né? Posso separar dessa forma. E, mais ainda, raiz quadrada de 1 é 1, né? Então, eu posso falar que isso é 1 sobre raiz quadrada de 6. E aí, eu vou racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 6 e raiz de 6 em cima e embaixo. Vou ter, então, mais ou menos 1 vezes raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 36, que é 6. Então, finalmente, achei o valor de x, que vai ser, então, ó, raiz quadrada de 6 sobre 6. Esse é o meu valor de x. Ok, vou achar o x, vou achar o y. Olha aqui a relação que nós colocamos.
O y não vale o dobro de x? Então, nosso y, valendo o dobro de x, vai ser 2 vezes, mais ou menos, raiz quadrada de 6 sobre 6. O que vai ser, então, como eu vou precisar juntar, não vou cortar isso aqui, não. Então, vou colocar que o y também é 2 raiz quadrada de 6 sobre 6. Então, esse é o nosso valor de y, tá ok? Achamos o x e o y. Então, aqueles valores são os valores que vão maximizar ou minimizar a função. Quando ele fala maximize a função, normalmente ele quer saber o valor máximo da função, ou minimize a função, ou o valor mínimo, né? Então, o que a gente faz agora para terminar? Que é bem grandinha essa matéria. Eu vou substituir na função. Então, a resposta que ele quer é a substituição na função. Então, a nossa função é simplesmente somar o x mais y. Então, o valor que vai maximizar é somar x mais y, que no caso vai ser raiz de 6 sobre 6, mais, quem que é o y? 2 raiz de 6 sobre 6, o que vai nos dar, aqui o denominador é o mesmo, repito, 1 raiz de 6 mais 2 raiz de 6, isso é 3 raiz de 6 sobre 6. Aí, agora sim eu posso simplificar, dividindo aqui por 3, aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, raiz de 6 sobre 2, essa é a resposta final. O valor máximo para essa função, sujeita a esta restrição, é raiz de 6 sobre 2. Se fosse o valor mínimo, eu teria pegado aqui os negativos, então seria aqui menos raiz de 6 sobre 2. Notem que é a mesma ideia, ok? E é isso, essa é a ideia de multiplicadores de Lagrange. Ele vai te dar uma função, vai te dar uma restrição. Você vai ter que fazer as derivadas parciais separadas da função e da restrição. Fazendo as derivadas separadas, você consegue achar uma letra em função da outra. Substitui na restrição. Acha o valor, né, numérico das letras e volta por último na função. Bastante coisa, né? Espero que você tenha entendido. E mais dúvidas, coloque aqui nos comentários ou mande lá no Instagram, @somatize_edna, tá ok? Um super beijo e tchau!